Às 8h58, no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, hora do comentário do professor Antônio Delfim Neto, nosso consultor em assuntos econômicos aqui na Rádio Bandeirantes. Bom dia mais uma vez, professor. Seja bem-vindo ao Jornal Gente. Bom dia Brasil, bom dia Bandeirantes, bom dia a todos nós. A Sônia mostrou que Paris ainda vale uma missa. A Sônia Blota passou por Paris, por Dubai e por Glasgow também. Vai chegar cheia de história para contar aqui pra gente, viu, professor? Tem muito para contar, mas mostrou que Paris ainda vale uma missa. É verdade, sabe que ela falou em ir para Paris, eu me lembrei de um colega nosso que está hoje em outro grupo, que certa vez ele morava em Paris, era correspondente, eu liguei para ele só para saber se ele estava bem e tal, você está tudo bem com você? Ele disse, rapaz, olha, eu ganho pouco, brigo com minha mulher todo dia, eu fico aborrecido, mas eu abro a porta, estou em Paris. É isso aí. Tá certo, Cláudio. Professor Delfim, vai lá, Cláudio. Então, professor, começa hoje o pagamento do Auxílio Brasil, né? Que é o Bolsa Família reajustado ali para algo próximo de R$220. Ainda vivemos a expectativa de aprovação daqueles R$400, né? A partir de dezembro. Mas o fato é que é um tema ainda muito controverso, né? O senhor disse certa vez aqui, em plena pandemia e com muita sabedoria, dizendo que defendeu a adoção pelo Estado brasileiro de políticas de proteção às pessoas para que elas não passassem fome, né? E isso depois via como é que consertava isso do ponto de vista da economia, mas era dever do Estado, do governo, promover aquele auxílio, né? Afinal de contas, para que serve o governo a não ser para ajudar pobre, né? Governo rico não precisa de ajuda de governo, né? E aí eu queria saber do senhor o seguinte: há muita gente que defende um valor muito mais substancial do que esses R$400, e não apenas para ser pago durante o ano de 2022, mas para ser pago enquanto houver brasileiros precisando desse suporte. Houve o caso recente aqui, numa entrevista a este programa, do professor Raul Veloso, em que ele disse, olha, essas políticas todas aí de equilíbrio fiscal, que estão em vigor a rigor, né, há cerca de 20 anos, não deram resultado, né? E ele citou o exemplo do governo americano, né, de Joe Biden, que está emitindo para gastar aqueles R$2 trilhões distribuindo dinheiro com os que precisam lá nos Estados Unidos. O senhor acha que seria o caso de o Brasil rever os seus conceitos sobre esse aspecto e pagar o preço que for necessário para dar um melhor suporte aos mais pobres, à população mais pobre e necessitada do nosso país? Cláudio, aqui de fato nós voltamos para uma questão moral. Quer dizer, o Estado existe porque os cidadãos decidiram que precisam de um mecanismo que atenda aos menos favorecidos durante algum tempo, mas que simultaneamente dê a eles as condições de conseguirem a sua sobrevivência trabalhando. De forma que esse é um problema moral, eu acho que continua. É preciso que a gente insista nisso. Enquanto tiver uma pandemia, o Estado, na verdade, tem um papel a cumprir. E é um papel moral. É o de dar, na verdade, aquele mínimo de subsistência para o cidadão menos favorecido. Aqui não se trata de economia, Cláudio. Trata-se de um problema moral que é a obrigação do Estado. Você faz o Estado para isso. O Estado é o principal instrumento da solidariedade da sociedade. Professor Delfim, por falar em função, em papel fundamental do Estado, queria que o senhor ouvisse aqui junto conosco o que disse o presidente Jair Bolsonaro a respeito de reajuste do funcionalismo público federal. Isso aqui. Estão há 2 anos sem reajuste. É reajuste, então? Sem reajuste. A questão da pandemia até se justifica, porque muita gente perdeu o emprego ou teve seu salário reduzido. Agora a inflação chegou a 2 dígitos. Então eu conversei com o Paulo Guedes, em passando a PEC do precatório, tem que ter um pequeno espaço para dar algum reajuste. Não é o que eles merecem, mas é o que nós podemos dar. Todos ou só policiais? Todos os servidores federais. Todos os servidores federais, sem exceção. Como é que o senhor recebeu essa declaração, professor? É a hora desse tipo de medida nesse momento, na opinião do senhor?
Eu acho que isso é um grave equívoco. O funcionalismo tem sido permanentemente contemplado com correções maiores do que o setor privado, que é quem, na verdade, necessita e sustenta o setor público. Eu acho que essa posição do presidente é a posição típica do funcionário público que ele sempre foi. Ele sempre viveu à custa do Estado. Isso aí. Professor Delfim, bom dia, o Pedro Campos. Eu queria te perguntar sobre esse possível casamento, né, entre Lula e Alckmin. Eles estão trocando gentilezas. É um movimento semelhante ao que o ex-presidente fez em 2002, quando foi buscar o Zé Alencar para ser vice, para tentar chegar um pouco mais próximo do chamado centro político, professor? Na verdade, eu sempre digo, o Lula é um diamante bruto. O Lula tem uma intuição política muito grande. O que o Lula menos é de esquerda. O Lula é um pragmático, reconhecido, é um indivíduo que é a favor realmente de um comportamento adequado do Estado. Não tem nada de esquerda o Lula. E o comportamento dele é intuitivo. Por isso é que ele tem tido tanto sucesso. Professor Delfim Neto, bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, Eduardo. O senhor está falando do ex-presidente Lula e fazendo uma comparação até com o presidente Bolsonaro, de certa forma. Nesse instante, o presidente Bolsonaro está fazendo uma motociata em Dubai, com algumas motocicletas, no Catar, perdão, em Doha, no Catar, no Oriente Médio. E em 25 minutos o ex-presidente Lula vai ser recebido pelo presidente da França, Emmanuel Macron, na agenda oficial do Palácio do Eliseu. A postura internacional desses dois também colocam os dois em polos não tão opostos assim, em termos políticos, mas em resultados também? Na minha opinião, é uma demonstração da diferença de estatura de cada um. Um montado numa motocicleta, o outro montado no Macron. Professor Delfim, sempre bom tê-lo conosco aqui no Gente, hein? Um abraço para o senhor, boa semana, até a próxima. Um bom abraço para vocês e felicidades para o Brasil, viu?